Bom, gente, finalmente o meu microfone super colorido deu certo e eu não vou ficar agora falando com o áudio do meu celular. Agora vocês podem ouvir a minha voz clara e bem nítida. Vira e mexe acontece comigo igual nos desenhos que tem o anjinho e o demônio de um lado. Eu sou uma pessoa que eles chamam de people pleaser, que é nada mais, nada menos do que uma pessoa que não é que ela gosta de agradar, mas não necessariamente ela faz isso todas as vezes porque ela quer, mas sim porque a gente não consegue falar não para as pessoas, a gente não consegue desagradar, tipo assim. A gente gosta, a gente sempre vai fazer de tudo para agradar, pronto. People pleaser, uma pessoa que ela é people pleaser, ela sempre vai fazer de tudo para agradar a todos. E eu percebi que sempre que eu entro nessa skin de vou fazer tudo para agradar todos, vem a voz da minha consciência fortíssima, falando, nossa, como você quer ser legal, né? Meu Deus, como você quer ser querida pelas pessoas. Aí meio que eu fico na dúvida se isso é uma voz boa ou se isso é uma coisa ruim, porque qual é o problema de querer agradar as pessoas, no caso? Mas aí tem aquela questão, por que agradar as pessoas também? Em todo momento. Se você for parar pra pensar, a gente realmente faz de tudo. Eu, no caso, né? Falando da minha pessoa. Tô falando a gente porque eu vou incluir vocês mesmo, se sintam incluídos. Porque eu não excluo ninguém. Mas às vezes a gente tem a tendência de incorporar um personagem pra que todos gostem da gente. E eu fico pensando, e aí é que tá a questão. Será que todo mundo tem que sempre gostar da gente? Será que a gente sempre tem que se esforçar pra agradar as pessoas? Eu sei que vai ter gente que vai falar de signos e personalidades e temperamentos e o ascendente não sei da onde e horóscopo que vai falar, mas eu não sou assim, eu quero que o outro se ferre, que não sei o quê. Mas como eu tô falando da minha perspectiva, às vezes eu fico pensando, poxa, Vitória, você é tão legal, você é tão da galera, nossa, como você se esforça para as pessoas gostarem de você. Isso, quando eu realmente penso, eu fico um pouco assustada, porque chega um ponto que fica insustentável. Essa é a verdade. A pessoa que ela não consegue falar não, mesmo que ela não queira fazer tal coisa, ela vai fazer e aquilo muitas vezes vai se tornar um peso para ela, mas ela vai fazer porque ela não consegue falar não. Só que esse personagem de a garota legal, a pessoa meiga, a queridinha que faz tudo por todos, esse personagem vai ficar insustentável uma hora. Vai ter uma hora que você não vai mais aguentar. Vai ter uma hora que vai ficar tão pesado que você claramente vai perceber que não é você, né? Porque não é todas as vezes que você vai querer falar sim, que você vai querer agradar as pessoas. E aquilo vai se tornando algo totalmente frustrante. É interessante porque o ser humano, ele tem a necessidade de ser aceito por alguém, por algo, ou apenas de ser aceito. Ele tem a necessidade de pertencer a algo. Para nós, pessoas que somos people pleasers, eu acho que talvez o maior medo ou o receio que a gente tem é de não pertencer ou de ser rejeitado. A gente quer pertencer a algo, a um grupo, a alguém, e por isso a gente sempre vai ser a pessoa que vai falar sim pra tudo, pra todos, porque uma vez se a gente falar não, ninguém vai mais gostar da gente. Isso é um probleminha que começa lá na infância, talvez, né? No meu caso foi. Provavelmente, se você é um people pleaser, isso começou na sua infância também, aquela coisa bem de terapia. Mas uma coisa é fato, quando eu fui envelhecendo, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 nesse ano. Nós estamos no ano de 2024. Vou fazer 25 anos e eu percebi que quanto mais tempo passava, né? Quando eu fui envelhecendo, nesse sentido, assim, eu não me considero uma pessoa velha, mas com o passar do tempo, eu fui vendo o quanto insustentável esse personagem ou essa condição de ser uma people pleaser estava na minha vida. Tanto que, assim, eu sempre fui, na minha família, no caso, eu sempre fui sabe aquela pessoa que engole tudo? Você pode falar o que você quiser,
ela não vai falar, ela não vai retrucar. Sempre a pessoa que, cara, dou a minha vida pela paz, eu dou a minha vida. Porém, conforme o tempo foi passando, eu fui, claramente, ficando incomodada com algumas coisas, e não tô falando só em relação, às vezes, à minha família, tô falando comigo como pessoa. A gente já tem tanto sapo que a gente vai guardando e engolindo, que tem uma hora que você fala, cara, eu estou prestes a explodir. E eu lembro que quando eu comecei a me posicionar a respeito de algumas coisas, ou seja, quando eu comecei a ter voz, quando eu entendi que eu não tenho que ficar quieta, que se eu tenho uma opinião, eu tenho que falar, obviamente se me foi pedido, ou se é respeito de mim, enfim, se eu não quero fazer algo, eu tenho que falar que não. Quando eu comecei a fazer isso, as pessoas... Oh my God! Não acredito que a Vitória fala. E eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas que vão se identificar comigo, principalmente se você é mais nova. E eu não tô dizendo que você tem que ser aquela pessoa que bate boca e tal. Tem gente que é assim por natureza e tá tudo bem. A partir do momento que eu aprendi a falar não, muitas coisas começaram a mudar, porque é tão confortável para as pessoas que estão ao seu redor, ou para as pessoas que estão acostumadas com essa versão sua, a versão da pessoa que é uma people pleaser. Ela vai fazer de tudo para te agradar, ela vai saltar montanhas para agradar você. Ela conhece essa versão. A partir do momento que você apresenta para ela outra versão sua, aí a história muda e a gente vê realmente quem é quem. As pessoas, elas vão se assustar, elas vão ficar realmente... Não conheci esse lado seu. Mas assim, vai por mim, é a melhor coisa da sua vida quando você aprende a falar não. E cara, eu tô falando isso mesmo assim, há pouco tempo atrás, eu olhava para os meus conteúdos e eu acho que é natural, acho que é comum. Conforme o tempo você vai aprimorando, você vai lapidando, você vai se conhecendo mais, você vai vendo a forma que você gosta de se comunicar com as pessoas. E é normal, o primeiro vídeo que você faz, o primeiro conteúdo que você faz, é sempre ruim. Mas naquele momento ele era o perfeito, o bom. Mas depois eu falei assim, meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? E eu comecei a perceber que não necessariamente, não é que eu estava sendo falsa, mas o meu medo de que eu quero que as pessoas gostem de mim. E eu não vou ser uma pessoa totalmente assim, falsa, mas talvez eu não vou mostrar toda a minha realidade. Eu vou ser uma pessoa mais legal, eu vou ser uma pessoa mais assim. Eu entendo que posicionamento é super importante e blá 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 e todas essas coisas que a gente já sabe da internet. Mas eu acho tão mais essencial e tão mais autêntico quando você mostra quem você é para as pessoas. Então eu comecei a perceber isso assim, eu já há muito tempo na minha vida aprendi a falar não, aprendi a me posicionar, aprendi que eu não nasci para agradar literalmente ninguém. Não nasci para suprir as expectativas das outras pessoas a respeito de qualquer coisa. Eu não tenho esse poder. Depois que eu entendi isso, falando agora de mim como pessoa e criadora de conteúdo, eu vi alguns vídeos meus e eu falava, gente, quem é essa fulana? Eu acho que hoje em dia tem muito disso, sabe, na internet. As pessoas querem ser amadas, ser recebidas, ser aceitas, e elas às vezes acabam passando do limite, ou elas às vezes acabam sendo falsa. Já aconteceu de eu ir num evento, não vou explanar nada, não vou falar nome de ninguém, relaxa. Não que eu seja uma super figura que, nossa, meu Deus, iria arruinar a vida de pessoas. Não. Mas assim, não só eu, mas muitas outras pessoas que frequentam ou que já frequentaram eventos ou lugares onde tem aí pessoas famosas, influencers famosos, super conhecidíssimos, não tiveram uma boa experiência, porque uma coisa é o que as pessoas mostram aqui na internet, outra coisa é o que realmente elas são de verdade. Então a pessoa que tá ali, oi gente, tudo bem? Talvez ela não seja na vida real, sabe? Às vezes ela é uma outra pessoa. E é exatamente isso que eu tô falando. Existem tantas pessoas que a gente conhece, a gente fala,
tá? Essa informação não tá certa. Você é outra pessoa. Eu acho que é muito necessário esses dias trazer essa personalidade, talvez essa realidade. Ai, mas eu não tenho personalidade, eu vou criar uma e vou ser assim. Ok, igual eu. Super apoio, super recomendo. Inclusive, tem uma personalidade para cada pessoa, né? Baseado em cada pessoa. Porque eu acho que vai agradar ela. As pessoas estão ficando cansadas. Eu tô cansada de ver as pessoas incorporando os mesmos personagens, falando da mesma forma, porque isso virou uma fórmula de ser aceito na internet, isso virou uma fórmula de você pertencer às vezes a um grupo ou a um nicho. E por que que quando um criador de conteúdo ou uma pessoa aí que é autêntica, ela se destaca muito? Por quê? Ai, ela não é como os outros, ela é super diferente. Sim, exatamente. Eu acho que. Ah, não tenho personalidade, mas. Sabe, eu acho que todo mundo tem uma voz. Eu não sei se vou conseguir expressar isso, mas eu nunca vou conseguir ser, obviamente, a Beyoncé. Jamais. Nem se eu tivesse mais técnicas e. Nossa, sei lá, né? Ela é tão maravilhosa que eu nem sei falar. Eu nunca ia conseguir ser ela, porque só ela consegue dar o toque na arte, na vida, na personalidade dela, do jeito que ela faz. Cada um tem a sua forma. Nossa, a gente tava falando de ser people pleaser e agora estamos falando de autenticidade. Mas eu acho que isso tem muita coisa a ver, porque quando você vive em prol das pessoas pra agradar os outros, e assim, cara, é tão cansativo. É tão cansativo e é tão esgotante quando você reconhece, quando você percebe que nada do que você faz é sobre você, que você nunca tá pensando em você, mas sim sempre no próximo e nas outras pessoas. Vitória, você vai ser presa, você está falando que as pessoas não importam. Eu estou dizendo que eu acho que as pessoas deveriam, às vezes, ser mais egoístas, no sentido de que você não tem que agradar todo mundo, você não tem que sempre pensar em todo mundo. Muitas vezes você vai ter que se colocar em primeiro lugar. Na maioria das vezes você tem que se colocar em primeiro lugar. Então eu acho que o fato das pessoas estarem tão preocupadas em agradar os outros, terem medo de serem rejeitadas ou de não serem aceitas ou de não pertencerem a algo, isso literalmente rouba de você totalmente a sua identidade, porque não importa o que você quer, não importa o que você gosta, não importa o que você é, você sempre vai fazer aquilo que o outro quer. Aí, minha filha, vive uma vida desse jeito pra você ver o que é bom pra tosse. E é até um pouco, ou até bastante frustrante quando você vê a quantidade de tempo que você gastou, que você passou da sua vida pra agradar os outros. Ver que você poderia ter sido você. E algo extremamente importante, quando você é uma pessoa assim, lá na sua infância já, quando você já é uma criança que sempre foi reprimida, ou que ouviu muito aquela expressão de criança não tem que querer nada, criança não tem que querer, criança não tem que falar. A gente vai crescendo simplesmente aceitando de que a gente não tem que ter opinião, a gente não pode falar, a gente não tem que nada. Se você escuta, aceita e é isso. E você tem que fazer aquilo para me agradar, independente se você gostou ou não. Essa criança, ela vai crescer e ela vai se tornar um adulto totalmente sequelado. Ela vai se tornar um adulto que, além dela não ter opinião, dela não ter, às vezes, identidade, porque ela não consegue nem expressar a opinião dela, ela não vai ter identidade, ela vai ter muita dificuldade de falar não, de sair de situações ruins, e isso pode prejudicar ela muito em todas as áreas da vida dela. Então, o fato dela não saber dizer não para não desagradar as outras pessoas pode colocar ela em saias justas. Às vezes essa vozinha na minha consciência fala: nossa, Vitória, você quer ser tão legal, você quer ser tão aceita por todos. E por mais que não ironicamente o meu mantra muitas vezes de manhã, porque todo dia tem uma afirmação, né, do dia, e muitas vezes eu afirmo pra mim mesmo e afirmo pro universo: eu sou uma pessoa amada, as pessoas gostam de mim pelo que eu sou querida, eu sou desejada em todos os lugares que eu vou pelas pessoas, no sentido bom, tá? Não no sentido ruim. Mas essa coisa de
eu vou criar uma personalidade, um personagem que é super legal, porque eu quero agradar todo mundo e eu não quero ser rejeitado, eu quero pertencer a alguma coisa. Porque se eu não pertenço a algo, se as pessoas não gostam de mim, pelo que eu sou de verdade, logo eu não vou ter essa validação, essa necessidade de ser aprovado que eu tenho. Aí você vai falar assim, nossa, então o que a gente faz? Eu não sei. Eu tenho quase 25 anos e até hoje, por mais que eu já seja muito melhor, e eu sei que aí vai ter muitas pessoas que vão estar subindo pelas paredes de ouvir tudo que isso que eu tô falando, porque para algumas pessoas é muito fácil. É fácil porque, né, algumas delas não têm as dificuldades que eu citei aqui. Não tô falando de um modo ruim. Mas é mais fácil para algumas pessoas falar não. Tem pessoas que têm opiniões mais firmes, que conseguem, né, enfrentar certas coisas. Eu ainda não sei. Eu aprendi a falar não, aprendi a ter voz, eu aprendi a dar minha opinião em muitas coisas, a me posicionar. Mas em algumas situações da minha vida ainda, eu vejo que aquela coisa do tá, tudo bem, vou fazer sim. Ah, mas é pra ontem. Tá tudo certo. Pode deixar. Esses tempos atrás do meu trabalho, uma pessoa falou assim pra mim, Vitória, você consegue fazer isso aqui, rapidinho, isso aqui? Falei, consigo, faço sim. Ah, aí depois você faz isso, isso e aquilo, só que isso e aquilo não era o meu trabalho, certo? Vamos começar por aí. Já temos 2 pontos. A pessoa estava me pedindo algo que não era o meu trabalho. Ah, era algo simples, mas não era o meu trabalho, eu não estava sendo paga por isso. E outra coisa é que ela estava pedindo o a mais ali do que normalmente ela pede, e aquilo não é que ia me prejudicar, mas ia me atrasar um pouquinho no restante das coisas que eu tava fazendo. Mas sabe aquela coisa, pô? Não vai matar. Não vai matar. Isso é o que literalmente passa na cabeça de um people pedir, para, não vai. Vai morrer se você fizer isso? Só que aí, a forma que você permite que as pessoas te tratem é a forma que elas sempre vão te tratar. E você pode perceber, uma vez que você deixa alguém, a gente usa a palavra pisar em cima, né? Uma vez que você deixa a pessoa pintar e bordar em cima de você, minha filha, você vai virar um tricô, uma bolsa tricotada da Louis Vuitton, você vai virar um quadro de Van Gogh, de tanto que ela vai pintar e bordar em cima de você. Nós, mulheres, que temos essa dificuldade, ou eu digo nós mulheres por causa da expressão do meme, mas nós pessoas que temos essa dificuldade de dizer não, de enfrentar situações que nós não queremos, mas a gente tem que falar, olha, não, é uma palavra tão pequenininha. Eu acho que a solução para isso é a coisa mais básica e óbvia que você provavelmente já tenha pensado, que é a prática e também terapia. Eu acho que quanto mais você pratica a sua parte interna, né? Às vezes a gente fala não uma vez e nunca mais fala, ou a gente fica treinando ali, fala não numa situação e chega lá na hora e não consegue. Eu acho que isso é uma mudança muito assim do interno, sabe? Uma vez que você começa a trabalhar dentro de você, que você tem uma voz, você tem uma opinião, você não nasceu, meu amor, você não nasceu para agradar todo mundo. Nem Jesus, que foi Jesus, que está lá no céu, conseguiu agradar todo mundo, porque você, alecrim dourado, ia conseguir agradar todo mundo. Tem uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, eu nem sei onde eu li. Quando a gente é mais nova, e sim, não mais nova, eu acho que isso, dependendo da pessoa, segue pro resto da vida. A gente, quando é mais nova, a gente tem essa coisa dos pais, né? A gente tem ali um medo, enfim, receio de desagradar os pais, porque é importante para nós agradarmos os nossos pais. Só que você já parou para pensar que nem os seus pais conseguiram agradar os pais deles? Então, às vezes eu penso, pô, a minha mãe, ela já deixou de agradar a minha avó, no caso a mãe dela. Meu pai já deixou de agradar a mãe dele. Eu não sou diferente. Tem muitas pessoas que realmente levam isso ao pé da letra e dando aqui a minha opinião não pedida, não solicitada. Eu acho que não existe essa coisa de é sua mãe, você tem que aguentar. É o seu pai, você tem que aguentar. No sentido de que existem pessoas que perdem a saúde mental
A gente escuta sempre que família é família, ó. Ah, não importa, não interessa que o seu tio fala mal de você, que o seu tio te chama disso, que o seu tio te xinga, que o seu tio te trata dessa forma e assim, assado. É a sua família, você tem que aguentar. Meu amor, não é porque é a sua família que você vai colocar a fogo, que você vai colocar a risco a sua saúde mental. O fato deles serem a sua família não significa que eles podem ultrapassar a linha, né? Nós temos uma linha. Que você, linha do limite, respeito, aqui é o, né? Passou pro outro lado da linha. Não é porque são família, não é porque, né, enfim, até amigos, sejam pessoas próximas, um marido, qualquer ser humano. Você é um ser humano, então tá valendo pra você. Passou do limite, eu espero que esse pensamento consiga encontrar as pessoas certas e que consigam me compreender. Mas eu tô falando isso porque eu tô na minha vida adulta. Então, quando você é um adulto, você acaba escutando coisas e você não tem que tolerar mais. Você não tem que tolerar mais nem que seja sua família, nem que seja a pessoa mais de sangue de você que existe na sua vida. Ultrapassou a linha do limite, ultrapassou a linha, né, do respeito. Você não é obrigado, só se você quiser. Aí, se você quiser sacrificar a sua saúde mental, a sua vida por aquilo, aí é problema seu. Mas você é tratado pelas pessoas da forma que você permite ser tratado por elas. Porque a partir do momento que você fala, olha, não, acabou, aí acabou. Casos e casos, eu sei. Não tô generalizando. São casos e casos. Mas, num geral, não tô generalizando, num geral, é extremamente importante você se posicionar, deixar de ser uma pessoa que sempre tá querendo agradar os outros, sempre tá querendo fazer coisas para que os outros validem você, validem o seu esforço, validem você como pessoa. Para de querer ficar procurando validação, para de querer ficar procurando que as pessoas confirmem aquilo que você já sabe que você é. Você não precisa disso. Para de criar um personagem que não é você. Só porque você quer ser aceita, só porque você quer pertencer a algo. Cara, seja você. Muitas vezes a gente acha que não vai ter ninguém que vai gostar do meu jeito. Temos aí 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Vai ter alguém que vai se identificar com você. Então você não precisa você não precisa sacrificar a sua identidade, a sua pessoa, quem você realmente é, pra agradar a massa e você ser uma pessoa infeliz, porque isso é só um personagem. Esse não é você. Isso é só um personagem querendo agradar todo mundo. Óbvio, você faz o que você quiser da sua vida, mas sim, você tá infeliz porque você tá querendo agradar todo mundo e no final você nem acaba sendo você mesmo. Então, eu acho que ser autêntico, aprender a falar não e ser você mesmo é uma das chaves da minha vida que eu tenho mais buscado me aperfeiçoar hoje em dia. Enfim, eu achei realmente importante falar isso porque talvez existam pessoas que se identifiquem e também nunca tiveram aí uma pauta ou um caminho ou uma brecha para falar sobre. Então, assim, o que você acha de tudo isso que eu falei? Você tem alguma dificuldade com isso? Você já passou por isso? Você passa por isso? Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Não esquece de curtir o meu vídeo e de se inscrever no canal, que toda vez que eu estiver aqui, ó, meia-noite, 1h da manhã, gravando pra vocês, você vai estar aqui com seu cafezinho, com a sua louça pra lavar, com a sua unha pra pintar, você só vai precisar sentar e me ouvir. Se inscreve no canal, curte o meu vídeo e um beijo, até a próxima.